Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, igreja amada. Se coloque em pé juntamente comigo. Se você trouxe a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse em Salmos 34. Salmos 34, versículo a partir de número 8. A palavra de Deus diz assim: Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Versículo 9. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Amém? Essa palavra é para nós, é para cada um de nós nos dias de hoje. Nós lemos o versículo de número 8 que diz: provem e vede que o Senhor é bom. Nós, como seus filhos, precisamos entender que temos que provar da bondade e da misericórdia de Deus. Temos que provar da graça bendita do Senhor. Temos que provar da sua presença. Ela está disponível a nós, mas nós devemos nos colocar diante dele e pedir para que isso seja derramado sobre as nossas vidas dia a dia. Devemos nos colocar diante dele e permanecer diante da sua presença, provando a sua bondade, provando a sua misericórdia, provando da sua palavra, provando do doce Espírito de Deus. Amém? Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Talvez você tenha se refugiado lá na sua casa. Talvez você tenha se refugiado buscando consolo de pessoas, mas se refugie na presença do Senhor, se refugie diante do altar de Deus, se refugie buscando a misericórdia do Senhor e tema a Ele, para que você possa verificar, para que você possa entender que nada falta àqueles que o temem. Amém? Você entende isso? Então feche os seus olhos, levante suas mãos aí onde você está, na sua casa também, você que está conosco neste culto online, feche os seus olhos e vamos juntos fazer uma oração ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, neste momento nós nos colocamos na tua santa presença. Assim como nós aprendemos aqui neste versículo que lemos, nós queremos provar ao Senhor e perceber da tua bondade, perceber a tua grandeza e perceber o quanto o Senhor é poderoso para fazer e cumprir em nós tudo aquilo que prometeu. Nós queremos permanecer diante de ti, Senhor, sem nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Queremos permanecer diante da tua presença, levantando as nossas mãos e exaltando o teu santo nome. Nós queremos, Pai, oferecer a Ti o louvor, oferecer a Ti a adoração. Queremos oferecer a Ti o nosso coração, mesmo com falhas, Senhor. Nós sabemos que o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas e nos permite entrar na sala do Teu trono com livre acesso. O sangue nos resgatou, o sangue nos redimiu, o sangue nos purificou. Por isso podemos estar diante do Senhor declarando: Tu és o Deus de nossas vidas, não há outro além de Ti. Que o nosso coração, Senhor, seja entregue ao Senhor sem reservas, que o nosso coração seja totalmente rendido ao Senhor. Nós colocamos diante de Ti este culto, declaramos que a Tua bondade, a Tua misericórdia
bondade, a tua fidelidade se manifesta do início ao final desta reunião. Nós te louvamos porque o teu doce Espírito já começa a passear no nosso meio, já começa a tocar vidas aqui. Oh, Santo Espírito de Deus, faz a tua obra, vai tocando cada coração, vai curando, Senhor, toda ferida, vai curando, Deus, em nome de Jesus, toda doença, toda enfermidade, porque diante da tua presença, Pai, nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma luta, nenhuma doença pode permanecer. Nós cremos, Pai, no teu poder que quebra o jugo, nós cremos na tua unção bendita que renova vidas deste lugar, seja através do culto online, ou seja aqui presencialmente, o teu poder se manifesta em nome de Jesus. Nós entregamos a ti, Pai, desde o início deste culto, todo louvor, toda honra, toda glória, toda exaltação, porque somente tu és digno de ser adorado, porque somente tu és digno de ser exaltado. Seja engrandecido, Senhor, hoje e todo sempre, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor, declarando que o nosso Deus é grande e que com Ele a vitória é garantida, amém? Aleluia! Água e vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Declare: Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, é o nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer.
Estás bem-vindo aqui, Espírito Santo. Vem sobre nós, Senhor. Aleluia. Nós te desejamos aqui neste lugar. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, face a face, Senhor. Sopra, Espírito Santo de Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Na presença do Rei, Tua glória está aqui, Teu amor liberta, amor. Estou aqui, num trono de louvor. Tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito,
A nossa esperança está em Ti, Jesus. Mais uma vez. Que os céus fechassem. Todas as vezes que nós obedecemos, oramos, todas as vezes que há o poder do Espírito Santo de Deus, quando cremos na palavra de Deus, quando temos compromisso e quando amamos. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que os céus nunca estão fechados para aqueles que amam e servem a Deus, amém? E é por isso que hoje nós temos livre acesso, hoje nós temos essa acessibilidade direta com o nosso Pai. Então nessa noite você pode abrir a sua boca, você pode levantar a sua voz e dizer palavras de amor ao Senhor, dizer o quanto é especial esse momento na presença dEle, dizer o quanto é importante nós estarmos aqui todos reunidos em um só propósito, que é de levar a nossa melhor adoração, o nosso melhor louvor a Ele. Porque nós não estamos aqui para servir e adorar a Ele pelo que Ele tem a nos oferecer todos os dias, mas sim pelo que Ele é para nós todos os dias, amém? Então creia nessa palavra, faça dessa canção a sua oração, comece a dizer palavras: Senhor, obrigado, Senhor, a Tua presença me completa, Senhor, eu sou tão feliz na Tua presença, o quão é especial esse momento que nós temos aqui na Tua casa. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Vamos atrair a presença do Senhor neste lugar, porque o Espírito de Deus está aqui, amém? Você crê nisso? Glória a Deus. No início era essa palavra, o com Deus Altíssimo, o mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo este nome é, oh, quão lindo este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo este nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo este nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus.
acima de todo nome. Ele morreu, mas ressuscitou. Ele venceu a morte, o véu se rasgou. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste de verdade. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Poderoso são as vozes. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Declare poderoso esse nome. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Tu és santo. Nós te adoramos, Jesus. Nós levantamos, Pai, um altar de adoração a Ti nessa noite. Recebe, Senhor, o nosso melhor louvor, a nossa sincera adoração. Aleluia. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós te adoramos, Jesus. O nome que está acima de todo nome, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele,
riquezas, no saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A igreja declara: a Ele a mais uma vez, a Ele a glória, a Ele a Ti toda a honra, toda a glória. A Ele a glória, pra sempre. Amém. Pai, nós te rendemos graças nesta noite, pela presença do seu doce Espírito Santo neste lugar. Obrigado, te louvamos por ter entregue Jesus Cristo como seu Filho, que morreu por nós, pagou o preço da nossa condenação eterna, para que pudéssemos estar aqui nesta noite. Queremos te louvar, te exaltar e bendizer, não somente aqui neste lugar, mas em todos os dias das nossas vidas, em todos os lugares, não importa as circunstâncias. Em nome de Jesus, diga comigo, amém. Assim seja, assim será. Podemos assentar. Boa noite, povo amado de Deus. Como é bom estarmos aqui nesta noite. O Senhor nos trouxe aqui, amém? Alguns foram laçados, não sei se é o teu caso, mas tem ovelha que quer fugir, e nós não podemos fugir do nosso Deus. Ele é um Deus de amor, Ele tem algo para fazer na minha e na sua vida, e Ele só pode fazer na vida daquele que se aproxima dEle, daquele que permite ser cuidado, amém? Então que bom que nós estamos aqui nesta noite, em nome de Jesus, que Deus possa fazer uma obra linda na sua vida, tanto você que está aqui no templo, como você que está em casa agora, talvez trabalhando, viajando, em trânsito, não importa onde você esteja, neste momento você está conectado não somente com a internet, mas está conectado com o céu,
E aonde quer que você esteja, é uma extensão da igreja em nome de Jesus. Você pode participar do culto, pode colocar os seus comentários, depois eu faço questão de lê-los, respondo alguns, mas eu gosto muito de saber o que vocês estão comentando, o que vocês estão pedindo. Muitas pessoas precisam de oração, outras pessoas, olha, eu quero entregar minha vida para Jesus, quero me reconciliar com Jesus, e nós precisamos usar a internet como uma ferramenta em nosso tempo para alcançar muitas vidas em nome de Jesus. Amém? Você é um profeta, você é um evangelista, você é um missionário, e você tem uma responsabilidade muito grande, que é de levar o evangelho às pessoas que precisam comer deste pão e beber desta água. Então, que você possa compartilhar do culto desta noite. Vamos fazer isso? Pega aí teu celular, e compartilha o culto desta noite, em nome de Jesus. E você que está em casa também, tá bom? Esse é o momento. Vamos compartilhar o culto desta noite em nome de Jesus. Vamos lá, todo mundo fazendo esse exercício, sabe por quê? Porque o número de compartilhamentos precisa crescer. Você não pode ouvir, entra por um ouvido e sai pelo outro. Você precisa colocar em prática o pedido do seu pastor como ovelha obediente. Amém? Diga, eu sou uma ovelha obediente. Diga aí, se eu não compartilhar agora, eu vou compartilhar depois, em nome de Jesus. Amém? Mas compartilha, isso é muito importante. Deixa aí, curte no Facebook, deixa o seu comentário. E se você não nos segue, gostaria que você nos seguisse, por favor. Você que chega na igreja, você precisa fazer o seu check-in, que é o registro da sua chegada. As pessoas que te conhecem vão ver que você está na igreja da fé cristã. Aí, estas pessoas, elas vão se interessar em conhecer a igreja que você faz parte, a igreja que você congrega, e elas vão perguntar quando é que tem culto, eu estou precisando, eu quero ir lá, vai ser assim muito bom, tá bom? O que mais? YouTube, nosso canal no YouTube, é muito importante para você assistir pelo menos 2 ou 3 ministrações durante a semana, mas pastor, eu já assisti quase todas. Quanto mais você assiste, mais forte você fica na fé. É muito importante que você assista. Agora, nós falamos assistir porque é força de expressão, mas na verdade você precisa não somente assistir, você precisa compreender que naquele momento você está alimentando o seu espírito, e é por conta disso que você vai se tornar um crente mais que vitorioso em Cristo Jesus. Por quê? Porque fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17, fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Outra tradução diz assim, que fé vem pelo ouvir e ouvir a Deus. A Bíblia aberta é a boca de Deus falando com você. A boca aberta de Deus falando com você. Então é importante, você precisa também deixar o seu like, fazer o seu comentário, é muito importante. Não se esquece de se inscrever e também toca no sininho para receber todas as notificações em tempo real. Amém? Glória a Deus. Tem mais alguns avisos aqui que eu preciso dar para vocês. Nós temos orado às segundas-feiras. Esta segunda eu não estive por conta de algumas situações. Eu fui ao hospital, visitar a vó Dirce, que está internada, e também precisei dar um suporte para o Paulo, o Paulinho da bateria. O pai dele faleceu e eu precisei dar um pulo lá na funerária. Enfim, então eu não estive aqui, mas
o número de pessoas tem aumentado, nós já temos ouvido testemunhos, e é assim que começa um grande mover de avivamento na sua vida, para depois acontecer na igreja. Eu tenho certeza que você vai viver um novo tempo profético na sua vida, em nome de Jesus, amém? Domingo nós temos um culto especial, é dia dos pais, e nós vamos prestar uma singela homenagem aos pais. Eu gostaria que você convidasse o seu papai para vir, eu gostaria que você, papai, estivesse aqui, eu gostaria de ter um culto muito bonito no domingo, porque os papais precisam também ouvir a respeito da palavra de Deus e compreender o propósito do Senhor para as suas vidas. Um dos propósitos foi ser pai deste filho, desta filha, e glória a Deus, porque estão servindo a Jesus, amém? Mas vai ser um culto muito bonito. Já falei da segunda-feira, a reunião de oração às 8 da noite, tá bom? Quem está aqui hoje pela primeira vez, para eu conhecer? Todos são da casa? Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos, amo vocês, tá bom? Rony, querido, tudo bem, Li? Bom ver vocês, aleluia, glória a Deus. Tudo bem? O Eric é sua mãe, né? E seu pai, Eric. Sejam bem-vindos sempre. A gente ama muito esse menino aí, viu? Gente do bem, foi bem criado, viu? Foi criado com leite e farinha de milho. Menino bom. Amém. Queridos, agora nós vamos ministrar a palavra e eu preciso da sua atenção por conta daquilo que eu comecei a falar na semana passada, na sexta-feira. E eu gostaria de dar prosseguimento hoje. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 3. 2 aos Coríntios 10, 3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Eu vou ler um pouquinho, deixa eu ver aqui, para dar sentido para você entender. Não, pode ser daí para frente. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, é uma afirmação. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Amém? Pai querido, continua falando conosco nesta noite, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Desarmamos a nossa mente, abrimos o nosso coração para o mover do Teu Espírito. Queremos receber algo do céu nesta noite, em nome de Jesus, amém. Aqui o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto, e é interessante, quando você ler a Bíblia, você precisa do Espírito Santo, para o Espírito Santo descortinar a palavra para você. Porque, caso contrário, você vai apenas ler alguma coisa, é tinta preta em papel branco. Você precisa da revelação que está por detrás. Olha o que Jesus disse: a palavra que eu vos falo é Espírito. Então existe um Espírito escondido por detrás da letra. Não é todo mundo que vê, não é todo mundo que percebe. Você precisa da sensibilidade do Espírito Santo para compreender o que a palavra de Deus quer falar com você naquele momento. Muitas vezes eu passei por alguns versículos e é muito interessante que em cada um destes momentos, em cada uma destas fases da minha vida, Deus falou comigo através do mesmo versículo de uma forma diferente.
E outra coisa que é muito interessante é que a Bíblia não é um reservatório. A Bíblia é uma fonte inesgotável de Deus para a sua igreja, para os seus filhos e para as suas filhas. Então eu preciso aprender a me relacionar com a Bíblia, porque a Bíblia é chamada de palavra de Deus. E quando eu me relaciono com este livro, que não é apenas um mero livro, um livro comum, é um livro sagrado, é um livro que nos traz algo do reino espiritual, e que aquele que é carnal não recebe, aquele que é natural não recebe, aquele que é mundano não recebe. E você pensa que estas pessoas estão só fora da igreja? Estão principalmente dentro da igreja. Por que é que muitas pessoas têm uma Bíblia, mas não se relacionam com esta Bíblia? A primeira revelação, a palavra de Deus e Deus são a mesma coisa. Quando eu te ligo e falo com você pelo telefone, você sabe que sou eu, você me conhece pela minha voz, logo eu sou a minha voz. Então, Deus é a sua palavra. A palavra de Deus, escrita, registra a voz de Deus. Aquilo que foi liberado do coração do Eterno está à nossa disposição, e nós não temos o prazer de buscar a Deus na sua palavra. Muitos não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia, não pesquisam, não meditam, não confessam a palavra, e tudo isso é muito importante para você viver uma vida espiritual vitoriosa. Paulo, então, está falando a respeito disso. A igreja só vai deixar de ser uma igreja carnal, pecaminosa, mundana, quando inserir a Bíblia na sua dieta. Quanto mais Bíblia você lê, mais despertamento espiritual você vai ter. Quanto mais Bíblia você coloca na sua vida, mais luz vai ser jogada sobre você. E nós precisamos ser luz, só que nós não queremos esta luz, porque esta luz vai revelar os nossos defeitos. Me lembro, certa feita, que um irmão estava fazendo um acabamento na sua casa, e as paredes foram revestidas de gesso. Eu vi, grosseiramente disse que estava muito bom. Ele falou, mas tem muita coisa para fazer ainda, pastor. Eu disse, mas me parece que tudo está perfeito. Ele disse, até jogar a luz em cima. E todo gesseiro bom sabe do que eu estou falando. Trabalha com uma lâmpada. Ele coloca a lâmpada perto da parede e ele percebe defeitos imperceptíveis aos nossos olhos. Nós precisamos desta luz para iluminar o nosso coração, cada canto do nosso coração, para revelar aquilo que está no nosso oculto, no escondido, porque isso atrapalha a nossa vida espiritual, o nosso crescimento.
Não existe Bíblia sem oração e não existe oração sem Bíblia. Tem muito crente preguiçoso que diz assim: pastor, eu leio a Bíblia, mas não consigo orar. E outros dizem assim: pastor, eu oro, mas não consigo ler a Bíblia. Uma coisa está ligada à outra. A palavra que eu vos falo é espírito e vida. Para eu viver esta vida, eu preciso do Espírito que me revela a letra. Então eu preciso da oração. A minha vida espiritual, ela precisa de muita oração, não é de pouca oração. Por que que os crentes de hoje vivem uma vida de derrota, fracasso, frustração, decepção e desilusão? Porque não tem oração. Eu desafio você a conversar com alguém, e quando ele choramingar a sua vida, você pergunta: como é que está a sua vida de oração? Ele vai dizer: eu não tenho tempo de orar. Eu oro dirigindo a caminho do meu trabalho. Eu oro quando dá. Eu oro quando eu passo por alguma situação crítica. Eu oro quando alguém me pede. Eu oro quando eu tenho vontade. Quando eu não tenho vontade, eu não oro. Preste atenção no que eu vou dizer. Tem muito crente que vai por esta filosofia de vida. Eu não tenho vontade, então se eu não tenho vontade, eu não vou fazer. Por exemplo, no atendimento, eu digo para a pessoa: você precisa perdoar essa outra pessoa. Ele diz assim: mas eu não tenho vontade de perdoar. Aí eu digo: perdão você não libera por vontade, porque perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Então, como servo do Deus Altíssimo, Ele me manda perdoar sempre, e andar em amor, eu preciso perdoar. Eu preciso limpar o meu coração. Eu preciso liberar aquela pessoa, porque caso contrário, quem paga um preço alto sou eu. Porque o espírito encarcerador do diabo, como diz a palavra, age na nossa vida. A pessoa é entregue aos demônios que são chamados de verdugos. Estes demônios, numa linguagem figurada para você entender, funcionava como os carrascos nos porões dos castelos naquela época, dos palácios. Nas masmorras, as pessoas eram torturadas até a morte. Estes verdugos, estes demônios, eles agem com este propósito na vida daquele que não perdoa: tortura. Tortura psicológica, emocional. A vida da pessoa amarra. A pessoa fica amargada, azedada, curtida. As coisas de Deus não fluem. A palavra nos ensina isso em Pedro. O apóstolo diz que aquele casal que não se entende e não se perdoa, as suas orações ficam impedidas de chegar ao céu. Então, quando eu tenho alguma coisa pendente, eu preciso consertar. A palavra diz que eu não devo entregar nem minha oferta. Certa vez, um irmão muito amado, antes do culto, me procurou e disse: pastor, eu preciso liberar perdão para a sua vida, porque se eu não liberar perdão, se o Senhor não me perdoar, eu não posso entregar minha oferta, porque Deus não vai receber. Eu disse: meu irmão, eu nem sei do que se trata, mas eu quero te pedir perdão primeiro, e quero dizer que eu te perdoo em nome de Jesus, que você é um irmão muito querido, e que eu não tive intenção nenhuma de machucar você. Mas o diabo, ele vai fazer isso. Ele torna o crente, principalmente aqueles que se julgam muito espirituais e não são,
Toma cuidado com aqueles que se julgam muito espirituais e não são. A palavra fala que estas pessoas têm uma aparência de piedade, mas não são piedosos. Estas pessoas são muitas vezes melindrosas. Qualquer coisinha chateia, aborrece e fere. A palavra fala com respeito àqueles que são melindrosos, sensíveis e hipersensíveis. Note, tem pessoas que são sensíveis, qualquer coisinha mexe com a estrutura delas. Agora existem aqueles que são hiper, num grau hard, muito mais. Então, é aquele crente que o tempo todo está dando trabalho. Por quê? Porque ele deveria já ser mais maduro que os demais. Irmão, deixa isso de lado. Vamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Isso não pode aborrecer você, isso não pode te chatear, isso não pode te ferir. Sabe por quê? Porque você é maior do que isso. Quantos anos de crente você tem? Você tem que estar andando na luz da palavra, na revelação da palavra. Você precisa olhar só para Jesus. Por quê? Se você olhar para as pessoas, você vai parar. E é isso que o diabo faz com aquele crente que anda na meninice espiritual. Você tem que olhar para Jesus sempre. Por quê? Primeiro, porque você não é perfeito. E se você não é perfeito, você não pode cobrar perfeição de ninguém. Mesmo que você fosse melhor, mesmo que você fizesse mais, isso não te dá o direito de ser orgulhoso, a ponto de apontar os erros do teu irmão o tempo todo. Então nós convivemos com gente, não só na igreja, em todo lugar. As pessoas são falhas, as pessoas erram. Esta é a nossa natureza humana. Mas aí que entra a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós olhamos para aquele irmão, não vamos apontar o seu erro, quem é maduro vai amá-lo. Vai dizer, ele é importante para Jesus, ele é especial na igreja, nós precisamos dele, nós queremos ele do nosso lado, ele faz parte da nossa equipe, ele faz parte do nosso time, ele faz parte da nossa família, nós não podemos perder ele para o diabo. Por quê? Tem muito crente espiritual que empurra o irmãozinho para o mundo, joga ele no mundo, por conta do quê? Do seu julgamento. Hoje até postamos no Face algo que fala sobre julgamento. Eu vou abrir aqui e vou ler para vocês. Eu acho importante a gente pontuar e a gente ter essa lição prática. Olha como isso, amados, é importante. Olha como que isso é importante. Eu vou ler, tá? Aí você acompanha aí no seu lugar. Diz assim, ó. Preste atenção no que eu vou compartilhar com você, porque é muito importante. Ó, te julgarão. Olha para quem está do teu lado e diga, te julgarão. Te julgarão pelo silêncio e pela opinião, te julgarão pela alegria e pela tristeza, te julgarão pelo erro e pela falsa perfeição, te julgarão pelo descuido e pela beleza, te julgarão pela foto e pelo excesso de privacidade, te julgarão pela coragem e pela covardia, te julgarão pela mentira e pela verdade, te julgarão pela solidão e pela companhia, te julgarão pelo passado e pelo presente, te julgarão pelo recuo e pelo enfrentamento, te julgarão pelo comum e pelo diferente, te julgarão pela resiliência e pelo esgotamento, sempre te julgarão. Esta é a dolorosa realidade. Conduza a sua história com amor e humildade, não dê ouvidos aos rancorosos e invejosos, agarre-se na graça de Deus e desfrute da sua misericórdia e bondade. Liberte-se, sorria
e viva. Não é bonito isso? Aí nós temos uma frase: vão te julgar, só não faça o mesmo. Porque essa é a nossa tendência. Quando alguém nos machuca, nós vamos revidar. E aquele que é de Jesus, quando ele é atacado, injustiçado, ameaçado, perseguido, ele vai perdoar. Ele vai andar em amor. Mas pastor, não é fácil. Deus não nos chamou para fazer algo fácil, mas é possível. As pessoas vão olhar para nós e ver Jesus Cristo em nossas vidas. O apóstolo Paulo dizia: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Imagina alguém olhar para você e dizer assim: olha, eu quero imitar você. É muito amor. Você transborda de amor. O seu jeito de ser, o seu jeito de falar, aquilo que você faz é com muita atenção, é com muito desvelo, é com muito cuidado, é com muito amor. E nós precisamos exercitar isso. Tem gente que pensa: não, ser como Jesus é ser usado em sinais, maravilhas, prodígios e milagres. Começa andando em amor, perdoando sempre, fugindo das fofocas. Olha o que diz em Salmos, capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado varão, pega a minha tradução, Salmo 1. Bem-aventurado varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos fofoqueiros, ou dos escarnecedores. Olha a bênção que vem sobre a vida de quem não faz isso. 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, ou seja, eu quero obedecer a Deus. Eu não posso me contaminar. Eu não posso me deixar levar por pessoas tóxicas. E tem gente que é assim. Antes tem o seu prazer, diga: eu tenho prazer. Alegria, satisfação. Sabe, quando a gente fala das coisas de Deus, não pode ser assim: ah, eu gosto de ir na igreja. Eu vou, né? Eu amo ir na igreja. Eu amo servir a Jesus. Eu amo fazer a obra de Deus. Sabe, você tem que ter vibração. Você tem que ter vida. Você tem que influenciar. Quando você sai do cinema e gosta do filme, fala para todo mundo a ponto da pessoa dizer: eu vou assistir. Tem na Netflix. Eu quero assistir. Eu vou baixar. Por quê? Porque você foi assim, tão empolgante na propaganda, que a pessoa quer conhecer a nova história. O enredo, o filme. Mas de Jesus: ó, irmão, igreja, vou te falar uma coisa, eu estou desanimado, eu vou de vez em quando. Quando eu tropeço, eu caio lá dentro, mas sabe, tem umas coisas lá que eu não concordo. Tem um monte de coisa, amados, na igreja que eu não concordo. Vocês podem sair, eu não. Eu tenho que ficar aqui. Por quê? Eu tenho consciência do meu chamado. E se você tiver consciência do seu chamado, você não vai me abandonar. Tem gente que pula do barco. Ah, pastor, mas é muita luta. Amados, eu também enfrento muitas lutas. E pela graça de Deus eu venço a maior parte delas. E sabe como é que você vai aprender a ser mais que vitorioso em Cristo Jesus? Andando com gente que vence. Aí você pega os irmãos derrotados da igreja. Por que você anda com essas pessoas que são derrotadas? É porque você tem uma tendência dentro de você de reclamar, murmurar, choramingar, se lastimar,
até blasfemar contra Deus. Quando você anda com o vencedor, você vai chorar perto dele, ele diz assim: irmão, está orando, está buscando a Deus, está jejuando, está lendo a palavra, está meditando na palavra, está confessando a palavra. Irmão, se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai estar cheio de fé, você vai vencer, você não vai chegar aqui como um coitadinho, um Zé Ninguém, amigo do coisa nenhuma. Você vai dizer assim: irmão, estou passando, como dizia minha mãe, pelo meu inferno, era astrológico, zodiacal. Ai, meu Deus. Eu sou da época do Omar Cardoso. Entre todas as coisas, do ponto de vista, vou cada vez melhor. Então, queridos, hoje ela é de Jesus. Mas ela não saía de casa sem ouvir o horóscopo dela. Imagina só, cai um avião, morre todo mundo. Será que todo mundo era do mesmo signo? Sabe o que significa signo no dicionário de Laudelino Freire? A falsa tentativa de prever o futuro. Tem muita gente que quer saber do seu futuro, aí precisa procurar um profeta. Eu não preciso de profeta quando eu tenho o Espírito Santo que fala diretamente comigo. Mas e o profeta? Existe. Qual o papel do profeta? Ele vai confirmar tudo aquilo que Deus já falou no meu coração. Tem irmão que fica chateado comigo quando eu falo isso. Eu falo: irmão, sabe por que você fica chateado? Porque você nunca estudou sobre ministério profético, dom de profecia e palavra profética. Estuda. Aí você vai ver que nós somos uma igreja amadurecida, não somos uma igreja emocional. Imagina só, aquela igreja, onde a pessoa pega e tem um ministério do dedão só. Xandai, fala comigo. O que o senhor mandar fazer, eu vou fazer. E Judas se enforcou. Não, falou: é o diabo. Aí vamos dar Xandai. Vai tu e faz o mesmo. Falei: meu pai, será que Deus quer que eu me mate? Aí ele abre outro: faz enquanto é tempo. Então, amados, Deus pode falar através da palavra? Pode. Através de homens santos e mulheres santas de Deus, Deus pode falar. Mas isso não é para você não orar, não jejuar, não buscar Deus na palavra. Você precisa ter um posicionamento. Aí vem o homem de Deus, vem a mulher de Deus e confirma. Uma vez eu estava em São Paulo, numa reunião, acho que tinha lá umas 500 pessoas. Eu estava paisana, barba por fazer, cabelo pingando óleo. Aí, estou lá no meio da multidão, daqui a pouco, a pessoa que estava pregando disse: Deus quer falar com alguém aqui. Eu já me escondi. Falei: o senhor pode falar com qualquer um, menos comigo, Senhor. Você não falou que veio aqui para receber? Recebe. Eu falei: ah, meu Deus. Daqui a pouco, o profeta lá, o homem de Deus, ou você, fica em pé. Eu fiquei. Ele falou: Deus me falou que você é um jovem pastor. Eu falei: sou. E Deus me manda te falar: não vem para São Paulo se o Senhor não te mandar. E eu já estava procurando lugar com cristiano lá para a gente abrir igreja. Aí ele deu uma palavra: Deus vai te curar onde você foi ferido. Aí eu comecei a chorar já, né? E Deus falou comigo naquela noite. Mas era uma direção que eu estava buscando de Deus.
E o bom é assim, é quando Deus fala com você quando Ele quer. Tem gente que força. Tem igreja que todo final de culto tem profecia. Aí forma aquele corredor, todo mundo vai receber uma profetada. Se fosse de verdade aquela profecia, Deus ia falar, vai sentar, te dei uma palavra semana passada, você até agora não foi obediente, então para você não tem palavra. Porque todo dia Deus está falando alguma coisa que não vai se cumprir. A pessoa está buscando alguma coisa para o seu ego, para massagear o seu ego. Então, ela quer ouvir o óbvio, porque quando é profecia de Deus mesmo, a pessoa, ela vai precisar se quebrantar, se humilhar debaixo da onipotente mão de Deus. Por quê? Porque senão, ela não vai receber o segundo passo, nem o terceiro passo, nem o quarto passo, porque Deus é um Deus de princípios. Deus não vai fazer algo na vida de alguém que deixou algo pendente lá atrás. Vocês se lembram de Saul, primeiro rei de Israel. Deus falou para ele, destrói todo o exército, não deixe ninguém vivo, mate as pessoas, mate os animais, e destrói Agag, que era o rei. Ele ouviu, e depois de um tempo, volta o profeta Samuel, e chegando perto do alojamento, ouve os balidos dos animais, e ele chega para Saul, o rei, e pergunta, que som de animais são estes? Que balidos são estes? Aí ele diz, o povo perdoou o melhor do despojo para sacrificar a Deus. Aparentemente a intenção é boa, não é? Mas Saul era um manipulador. Ele queria dobrar a ordem de Deus. Deus mandou fazer uma coisa e ele desobedeceu. Ele desobedeceu. E ele diz, conservamos com vida o rei Agag. Por quê? Porque ele queria negociar a vida do rei com algum inimigo. Ele queria tirar algum proveito. E quando Deus nos manda fazer algo, Deus nos manda fazer algo porque Ele conhece o nosso futuro. Ele sabe o que está por vir. Então olha como é sério. E como é que foi a sentença dada pelo profeta? Vamos tentar achar aqui o texto, para a gente estudar junto, porque é muito forte. Vamos achar aqui. Vamos lá. Quem já achou? Muito bem. 1 de Samuel, capítulo 15. 1 de Samuel, capítulo 15. Ok, obrigado, Michele. Samuel manda destruir os amalequitas, destruir os amalequitas. É que eu quero puxar um versículo aqui. Olha, 15:8 diz assim, e tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu o fio de espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e à segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Aí o que acontece?
Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir, e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou, e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Saul, dizendo: já chegou Saul a Carmelo. E eis que levantou para si uma coluna, então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Aconteceu algo que ele não se arrependeu. Saul, ele não se arrependeu. Ele não se consertou com Deus. 14. Então disse, deixa o antes aqui, 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito seja tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Mentiroso. Ele falou que foi obediente e ele era rebelde. Olha só como ele era manipulador. Cuidado com esse espírito. Ele diz: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este que os meus ouvidos, e o mugido de vacas que eu ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Olha como que ele fala, preste atenção, olha o manipulador. E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou. Olha só agora, 15:8, onde eu li primeiro. E tomou vivo Agag, rei dos amalequistas, porém todo o povo destruiu fio de espada. E Saul e o povo perdoaram Agag. Está na sua Bíblia? E Saul e o povo perdoaram Agag. Agora no versículo 15 diz assim: porque o povo perdoou Agag. Que rei era ele? Ele tira a responsabilidade dos seus ombros e joga a culpa no povo. A sentença foi a seguinte: Saul, você como rei não deveria obedecer o povo. Você como rei deveria ser porta-voz da palavra de Deus e obedecer às ordens do Senhor. E diz no 16: então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: fala. Olha só, ele pensou que Deus ia dar uma palavra branda para ele, ia passar a mão na sua cabeça por conta da sua desobediência. Eu falei para você fazer uma coisa e você não fez. Então, a Bíblia chama esta pessoa de rebelde. Cabe a sentença de Deus, a cobrança de Deus sobre a sua vida. Então, ele até então, como rei, aquele que tinha coroa, o cetro e o trono, ele achou que poderia peitar o profeta. Ele se esqueceu de que ele era rei, porque quem lhe empossou não foi o povo. O povo queria um rei, mas ele foi rei por permissão de Deus. Então, ele disse: fala. 17, e disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Sabe o que ele está falando aqui? Isso vale para nós também. Qual é o teu chamado? Qual é o propósito de Deus na tua vida? Por que você se sente como você se sente? Cheio de complexos, tormentos, crise de identidade. Não posso, não dá, não consigo, não é para mim. Então aqui ele está lembrando: Deus te fez grande, Deus te deu oportunidade,
Deus te exaltou. 18, e enviou-te o Senhor a este caminho e disse, cuidado porque os teus caminhos podem ser uma prova de Deus na tua vida. Deus manda ele nesta missão, prova o coração dele, e ele é reprovado. Cuidado com os teus caminhos. 18, e enviou-te o Senhor a este caminho, e disse, vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. 19, porque, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor? Olha só, agora é a questão. E isso cabe para nós também, porque Deus te fala assim, acorda de madrugada para orar. Aí você diz, a cama está tão quente, eu vou orar aqui mesmo. Abraça o travesseiro e daqui 1 minuto está dormindo. Se levanta para orar. Você é um guerreiro de oração. Você é uma guerreira de oração. Quando nós olhamos para o Getsemane, nós vemos que Jesus leva os 3 melhores homens com ele, os 3 melhores discípulos, Pedro, Tiago e João, e os 3 dormem. Eu sei que o dia não deve ter sido fácil, andar a pé, sol quente, escaldante, deserto, desidratados, talvez famintos, esgotados, dormiram. Eles não entenderam a importância desta última batalha. Jesus andava numa revelação, seus discípulos andavam em outra revelação. Tudo bem, a gente entende, sabe por quê? Eles não eram cheios do Espírito Santo. Eles tinham uma unção na vida deles. E eles operavam de acordo com a medida desta unção dada por Jesus, porque eles foram comissionados pelo próprio Jesus. Se eles quisessem resistir ao sono, eles teriam resistido. Se eles quisessem andar não na carne, mas no espírito, eles teriam vencido. Percebe? Por que é que isso está acontecendo na minha vida? Amado, Deus te chama para fazer uma visita e você não vai. Deus te chama para você dar uma carona para um irmão e você não dá. Deus te manda estender a mão e abençoar aquela pessoa e você não abençoa. Às vezes você diz, é folgado, é espaçoso, é aproveitador. Se Deus te manda fazer, não questiona, faça. A questão não é quem recebe, é quem te manda fazer. Você acha que Deus fala com os irmãos? Não vai no culto hoje não, porque é sexta-feira, você teve uma semana difícil, você está cansado e precisa repor suas energias. Vai no domingo. Essa é a voz do Espírito ou é a voz do diabo? Percebe? Que a gente pensa que a nossa voz é eu conversando comigo, não é. Não vai na igreja hoje não. Vai domingo. Aí você deixa para vir domingo. Aí chega no domingo, a mesma voz diz assim, olha, você precisa descansar. Domingo é o dia da tua folga. Dorme um pouco mais. Fica na cama. Vai passear. Vai viajar. Você precisa ter lazer, qualidade de vida. Isso não é pecado, mas quando começa a te privar de servir a Deus, se transforma num laço. Todo dia, na hora do culto, eu estou comprometido com alguma coisa. Eu não posso estar nem comprometido comigo mesmo, eu tenho que estar comprometido com Deus. Por quê? Eu preciso dedicar a minha vida a Deus. Eu dedico como? Nos cultos. Eu preciso vir à igreja.
Eu preciso deste sacerdócio, de estar com os meus irmãos num culto público, coletivo. O papel da igreja é esta reunião, onde nos juntamos numa só fé, para buscarmos a Deus. Então, o diabo diz: não vai, igreja. Quando eu enfrentava esse tipo de tentação, eu aprendi com a Valnice isso. Eu dizia assim: espírito, eu dou uma ordem à minha carne, pelo meu espírito, que é movido pelo Espírito Santo de Deus. Põe-te de pé, entra no chuveiro, se apronta, se arruma e vai para a casa do Senhor te entregar a Ele o seu culto. Porque se hoje você ficar em casa e Jesus vier, você fica. Por quê? Está lá por conta de uma preguiça, indolência. Então note, o meu espírito dá ordens à carne, não deixa a carne dar ordens ao teu espírito, e quem dá ordem ao meu espírito é o Espírito Santo de Deus. Então imagina, quantos soldados valentes estão fracos na fé, porque não oram, não jejuam. Aonde é que eles vão ser estimulados a orar e jejuar? Na balada? No baile da Juque, do Juque da Vera? Propaganda. Aonde você vai ser estimulado? A palavra que é liberada deste altar tem um elemento profético. Qual o propósito da profecia? Consolar, exortar e edificar. Toda profecia, ela deve passar por este prumo. Consolar, exortar e edificar. Tua carne não pode mandar em você. Teu espírito a partir de hoje vai dizer: levanta, dobra os teus joelhos ao lado desta cama e ora. Levanta, pega a tua Bíblia, abre e lê. Aí eu estava falando há pouco, eu me desviei um pouco do assunto, vou voltar. Com respeito à vontade e com respeito à obediência. Porque a gente diz: eu não tenho vontade de perdoar. Você perdoa com vontade ou sem vontade, porque você é obediente. Eu não tenho vontade de dizimar e de ofertar. Quem disse que você precisa de vontade para dizimar e ofertar? Você precisa ser obediente. E a Bíblia nos manda semear em tempo de fome, na crise. Por quê? Para ver que foi Deus realmente que nos tirou daquele buraco. Se lembra de José? Antes dele se tornar rei, o segundo do Egito, governador, príncipe no Egito, primeiro ele teve que enfrentar um buraco na vida dele. Então, se você está num buraco, Deus vai te tirar desse buraco. Mas quem não ora, não jejua, não lê Bíblia, não vem na igreja, não se relaciona com irmãos de fé, ele não vai desfrutar de uma vida vitoriosa. Aí a pessoa diz: eu não vou na igreja porque eu não tenho vontade. Eu vou com vontade ou sem vontade, porque eu sou obediente. É aí que entra esse texto que a gente está lendo aqui. Qual era a vontade dele? De fazer do seu jeito. Qual é a nossa vontade? De fazer do nosso jeito. Eu quero fazer do jeito que eu quero. Até para dizimar e ofertar, gente, eu pergunto para Deus assim: quanto o Senhor quer que eu dizime? Mas pastor, não é fácil, você não dizima 10% de quanto você ganha? Não, eu dizimo 10% de quanto eu quero ganhar. E eu não sou pastor, eu tenho outros negócios, eu tenho que exercer fé, e muitas vezes eu tenho que cobrir aqueles que não estão cumprindo com o seu papel na igreja, como mordomo e dispenseiro fiel. Você pode ser mordomo e dispenseiro infiel.
ai daquele que for chamado pelo Senhor no grande dia de mordomo e dispenseiro infiel. Já imaginou? Apartai-vos de mim, não vos conheço. Por quê? Qual é a nossa desculpa? Sempre, eu não tenho, eu não posso, não sobra, estou em crise financeira. Sabe de quem é que Deus vai cuidar? É daquele que planta. Aquele que planta sempre vai ter algo para colher. Guarda isso, aquele que planta sempre vai ter algo para colher. Quando uma pessoa não planta, você pode olhar, quando ela não colhe, ela não colhe nada. Sempre quem planta, colhe alguma coisa. E eu quero profetizar que a terra já está molhada. Eu quero profetizar que sobre a tua vida já está caindo a chuva serôdia e temporã. A chuva serôdia prepara o solo. A temporã é aquela que te proporciona uma colheita sobrenatural. Então você vai fazer com vontade ou sem vontade. Deus, quanto é que o Senhor quer que eu dê de oferta? Muitas vezes Deus me fala tudo. Aí eu digo assim: demônio, está repreendido em nome de Jesus. E a voz não se cala, fala de novo, tudo. Até você entender que é o Senhor. Sabe, Deus vai desafiar você a fazer mais do que você está acostumado a fazer. Numa academia, o personal trainer, ele vai chegar para você e vai dizer assim: aumenta o peso. Você diz: mas eu não aguento. Olha para minha barriga. Ele vai dizer: bota mais peso aí que você vai fazer hoje exercício com mais peso. E ele vai lá todo dengoso, né? Vou mudar de personal trainer, vou mudar de academia. Aí ele começa a se exercitar. Aí ele chega em casa arrebentado. Ele não consegue tomar banho, ele não consegue levantar a mão para... Gente, eu já passei isso. Você não consegue levantar a mão para lavar a cabeça. Mas você vai a segunda vez, vai a terceira vez, vai a quarta vez. Daqui a pouco ele chega para você e diz: agora está de boa, vamos aumentar de novo os pesos. Você diz: não! Você pensa que Deus não faz isso com você? Teve uma irmã que chegou e falou: pastor, por que eu não prospero? Eu falei: irmã, desde que eu te conheço, você dá sempre o mesmo valor de oferta. Tem que aumentar os pesos. Você tem que chegar para Deus e falar: o que o Senhor quer de mim, Senhor? Eu quero ser assim, um mantenedor acima da média. Eu quero cuidar da tua casa. Amados, você acha que Deus não vai abençoar uma pessoa que tem esse coração? Lembra da parábola dos 10 talentos? Eu fiquei com medo, enterrei o meu talento. Aí o Senhor disse: você me conhece muito bem, você sabe que eu colho o que eu não plantei. Por quê? Porque Ele colhe através dos servos. Eu colho o que eu não plantei. Ele com medo enterrou o talento dele. Aí talento é dinheiro mesmo. E o Senhor pega o talento dele e dá para aquele que tinha mais talento. Tem uma máxima aí no mundo, né, que diz que dinheiro vai para quem tem dinheiro. Dinheiro não vai para quem não tem dinheiro. Mas é um princípio. Tem gente que perde o que não pode perder, porque tem medo, porque não tem fé suficiente para lançar sua rede sobre o mar, como aconteceu com Pedro. A noite inteira eu tentei pescar, não peguei nada.
mas agora sobre a tua palavra lançarei a minha rede. E ele teve uma pesca maravilhosa. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a tua realidade. Deus quer mudar tudo. Mas depende de você. Porque só vai receber aquele que tem iniciativa. O mar abria, depois que botava o pé lá, as águas se dividiam. O mar abria, quando se tocava com o cajado. Esse cajado é para nós a nossa fé. Vamos finalizar esse texto. Vai e destrói totalmente estes pecadores amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não destes ouvidos à minha voz, a voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Voastes ao despojo. Sabe como parece? Urubu em cima de carniça. Aonde que estava o coração dele, gente? Em obedecer? Não. Em receber, tomar aquilo que não era para eles. Quando Deus autorizava, toma o despojo, podia tomar. Quando Deus dizia, não toma o despojo, não toque em nada. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. Quer dizer, até hoje eu fui obediente, ô profeta. Pois é, você não está sendo julgado pelo que você fez lá atrás. Você está sendo julgado pelo que você deixou de fazer no presente. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Gente, para Deus não tem meia obediência. Diga aí, para Deus não tem meia obediência. Sabe quando eu comecei a ser abençoado? Quando eu comecei a entender isso. Tem irmão na igreja que dá meio dízimo, é meia obediência. É meia oferta, é meia obediência. Ele serve só com meio coração. Ele não se doa integralmente. É só parte da sua vida. Para Deus não existe meia obediência. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas e o melhor do interdito para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. De novo, ele quer jogar a culpa no povo e se isentar da responsabilidade. Ele era rei, Deus ia cobrar dele, não ia cobrar do povo. Agora, a justificativa parece boa, né? É para eu fazer oferta para Deus. Tem gente que fala assim, pastor, está certo, em vez de dar dízimo e oferta, comprar uma cesta básica para dar para um pobre? Judas falou a mesma coisa. Quando um vaso de alabastro foi quebrado sobre a cabeça de Jesus, aquele perfume valia muito dinheiro, Judas disse, ela está errada, ela deveria ter pego esse vaso de alabastro, de perfume muito caro, e ter entregue para ser vendido e o dinheiro ser dado aos pobres. Jesus disse, vocês terão para sempre os pobres no vosso meio. Mas esta mulher está me preparando para o meu sepultamento. Ele estava falando da sua morte. Então muitas pessoas não entendem isso. Nós cuidamos da casa de Deus. A igreja vai cuidar daqueles que precisam ser cuidados. A igreja também tem o seu papel social. Quando você chega e diz, pastor, conheço uma família que está precisando de ajuda, a igreja tem um papel de ajudá-la. Nós precisamos fazer uma triagem séria para ver até que ponto essa pessoa quer ser ajudada. Dia desses eu disse para uma pessoa, vou te arrumar emprego. Ela falou, não, eu não quero emprego. Eu falei, olha, eu vou te colocar
num programa. Não, eu não quero assim. É muito pouco que se paga. Aí, como diz a minha mãe, eu falei, vá passear, vai. Quase, hein, dona Iraci? Vá passear, vai. Por quê? Tem gente que só quer chupinhar de você. Aí você tem que tomar cuidado. Tem gente que vem aqui e fala, pastor, estou precisando tanto de ajuda. O senhor pode me ajudar? Eu falo, posso. O que você precisa? Eu estou precisando de 100 conto. Falei, legal. Vem amanhã, você vai lavar o portão, vai lixar e vai pintar e eu te dou 100 reais. Nunca mais aparece. Evapora. Vem aí, irmão, a gente tem um jardim para cuidar. Mas eu não posso. Tem um irmão que eu falei, irmão, o que é isso? Você precisa, ser proativo. Ele falou, pastor, quando eu tenho vontade de trabalhar, sabe o que eu faço? Eu falei, não, o quê? Ele falou, eu sento e espero a vontade passar. (22) Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Ouve agora. Porque rebelião é como pecado de feitiçaria. Imagina só, ó como é forte isso aqui. O que é que a palavra está mostrando? Na feitiçaria, se busca o diabo, correto? Está dizendo aqui que aquele que é rebelde com a sua atitude, com o seu perfil, com o seu comportamento, ele não está servindo a Deus, ele está servindo ao diabo. Qual que é a diferença daquele que está na feitiçaria, na magia negra, servindo ao diabo? Ele é comparado na Bíblia ao rebelde, aquele que está dentro da igreja, ouve a palavra e não quer obedecer, ele quer fazer do jeito dele, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar, sabe o que é porfiar? Reclamar. É como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Agora ele cai em si, manipulador. Agora ele vai querer mostrar para o profeta que está arrependidinho. Então disse Saul a Samuel, pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora preste atenção nisso. É muito interessante essa parte. Por quê? Porque ele tinha que ter se arrependido antes da sentença. Depois que o profeta deu a sentença, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Já deu a sentença, não tem como voltar atrás. Você sabia que se eu for fazer um casamento, e na hora dos votos, eu disser assim, fulano de tal, você recebe a fulana de tal como sua esposa, promete amá-la, honrá-la e respeitá-la por toda a sua vida, até que a morte o separe. Se ele brincar e disser, não sei, não, eu tenho que interromper o casamento na mesma hora e não posso mais fazer a cerimônia, porque esta hora não é hora de brincadeira. Você está disposto a receber a fulana de tal como sua legítima esposa? Não.
Gostaria de pedir desculpas aos presentes e, neste momento, encerrar aqui a cerimônia. Viro as costas e vou embora. Vocês estão entendendo? É um sacerdote apresentando uma união diante do Senhor, e não é hora para brincar, é uma hora muito séria. É um momento solene. Tem momento de descontração no casamento? Tem. Mas ele não pode mostrar que está em dúvida em receber a mulher, e nem a mulher em dúvida para receber o camarada. Teve uma, vi na internet, nos votos dizia, você promete ser fiel? Ela riu na cara do marido e disse, não, isso eu não posso prometer. Fidelidade não. E aí? Ele estava com um terno, um fraque bonito, cor sim, cor não, cor sim, cor não, cor sim, cor não, cor sim, cor não. Não dá mais. Ele teve a oportunidade antes e não se arrependeu. Você está tendo a oportunidade hoje. Talvez você tenha sido cabeça dura, teimoso, desobediente, relutante, rebelde. Às vezes é isso que está amarrando toda a tua vida e você não sabe. Você fala, eu vou na igreja, eu entrego meu dízimo, minha oferta. Não, eu sou até voluntário, eu sirvo, eu sou obreiro. Você tem que sondar a sua vida. Por quê? Vocês que estão aqui, não tem meia lealdade, ou vocês são leais ou não são. Leal anda com quem é leal, desleal anda com quem é desleal. E eu preciso ser fiel a Deus, não existe meia fidelidade. É isso que a palavra está tratando aqui. Versículo de número 25. Agora, pois, te rogo, perdoa-me, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor, porque naquele tempo tinha que se fazer, depois da guerra, uma oferta a Deus. E se o sacerdote, o profeta, não fizesse essa oferta, o povo ia dizer que Deus não foi com o rei, e que não aceitou aquela vitória. Porém Samuel disse a Saul, não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, rejeitaste a palavra do Senhor, rejeitaste a palavra do Senhor. Desde o começo nós estamos falando de Bíblia, revelação, estamos falando da palavra. Então você precisa ouvir esta palavra e se posicionar. Deus, eu estava morno, eu estava frio, a partir de agora, eu vou começar a pensar diferente, a ser diferente. Eu estava distante do Senhor, não é distante da igreja, quando a gente se distancia da igreja, porque a gente está distante do Senhor, e há quem diga, não, eu estou distante da igreja, mas eu estou servindo a Deus. Não, não está. Não dá para ser exército sem quartel, não dá para ser crente sem igreja. Você precisa de um pastor, alguém que cuida de você, alguém que te ama, alguém que te instrui, que te orienta, que te aconselha, alguém que te repreende, que te adverte, que te exorta, que redargue, que disciplina. Aí você vai ser abençoado. Virando-se, 27, e virando-se Samuel para ir embora, lhe pegou pela borda da capa e rasgou. Ah, não prestou. Rasgou a capa do profeta. Tocou no profeta. Então Samuel lhe disse, o Senhor tem rasgado de ti hoje o teu reino de Israel, e tem dado ao teu próximo que será melhor do que tu. E também
aquele que é a força de Israel, não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Disse ele então: pequei, honra-me. Ele estava preocupado com a posição dele, com o cargo dele, com o título dele. Você tem que se preocupar com o teu testemunho. Se ele tivesse pensado no testemunho de um servo de Deus, ele não teria tropeçado e caído. Disse ele então: pequei, honra-me, porém agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore ao Senhor teu Deus. Olha a manipulação de novo. Então Samuel se tornou atrás e Saul adorou ao Senhor. Ele tornou atrás. Vocês viram o que ele fez? Michele ou Fabrício, acha para mim aquela passagem que diz assim: por teres sentido dó de Saul. Dó, acha aí dó. Deus dá uma palavra, por quê? Porque ele cedeu, ele era tão amigo, o coração dele ficou apertado naquele momento, e ele acabou cedendo. Veja aí, dó. Eu vou dizer para você o que a Bíblia fala. 2 versículos, um atrás do outro. Diz assim: por teres sentido dó de Saul, você não mais vai vê-lo. Você vai ficar afastado dele até a sua morte. Põe aí 16:1. Olha o que diz. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul? Ele era amigo de Saul, ele gostava de Saul, ele tinha afinidade por ele. Ele orou a madrugada inteira, ele buscou a Deus, ele queria que tudo terminasse diferente. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Agora eu acho 16:1, coloca 15:35. Olha o que diz agora. Então diz: e nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul. Sabe qual é a palavra de Deus para nós? Cuidado, de quem é que você tem sentido dó. Não, pastor, eu não posso falar assim com ele. Tem que falar. Irmão, senta aqui. Eu quero livrar a tua alma do inferno. Você precisa mudar a tua conduta. Mas pastor, ele vai terminar a amizade comigo. Pelo menos Deus não vai te cobrar de falar para ele a verdade. Amém? Amém? Olha o que diz em Ezequiel 3. Ezequiel capítulo 3, versículo de número, tá aqui, achei. Eu vou ler do 1 em diante. Depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai até a casa de Israel. Presta atenção, come o rolo, come a palavra. Você tem comido a Bíblia, o pão da vida, aquela água que vai saciar a tua sede. Você não vai precisar ir mais no mundo matar sua fome, nem matar sua sede.
Depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai e fala à casa de Israel. Continua. Então abri a boca e me deu a comer o rolo. Se ele não abrisse a boca, não ia se alimentar. Isso é simbólico. E disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, ao teu espírito, e enche as tuas entranhas deste rolo, desta palavra da Bíblia, que eu te dou. O Senhor vai te dar esta revelação, esse espírito de conhecimento e revelação. Então o comi, e era na minha boca doce como mel. Continua. E disse-me ainda: filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhes as minhas palavras. As tuas palavras, aquele conselho de amigo, tapinha nas costas, chorar com ele, dizer eu te entendo. Palavra do Senhor. Continua. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviara, certamente te daria ouvidos. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Isso é igreja, gente, hoje. Continua. Eis que fiz duro o teu rosto contra os seus rostos, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Continua. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que pederneira. Não os temas, pois não te assombres com os seus rostos, com as caras feias, cara de desprezo, que ele seria ignorado. Volta lá. Porque são casa rebelde. Deixa eu ver se eu estou chegando perto. Versículo aí de número 9. Deixa eu ver aqui. Eu estou no 3:9, é isso? Eu preciso entrar aqui no 3:16. Vai lá, 3:16. 3:16. E sucedeu que ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisa-los-á da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão não requererei. Você obedeceu. Continua. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade, e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Continua. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça, o crente que se afasta da igreja, e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, vai ter tropeço, ele precisa cair para buscar Deus para voltar para casa. O filho pródigo, ele só voltou para a casa do pai porque não tinha mais comida. Quando ele começou a passar necessidade, ele pensou em voltar para a casa do pai. Este foi o tropeço na vida dele. Ele morrerá, porque tu não avisaste. No teu pecado morrerá, e suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão requererei. Continua. Mas avisando tu o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Continua. Até aí. Está entendendo como é sério isso? Você tem que ser crente lá fora, ser crente na sua casa, ser crente
no seu trabalho, ser crente na escola, no curso técnico, na faculdade, na universidade, na academia, no clube, em qualquer lugar. Ah, mas pastor, se Deus não me falar, Ele está falando hoje, para você ser atalaia, mensageiro de Deus, para você falar da vida eterna. Esse é o grande segredo. Amém? Queridos, eu não consegui avançar, mas eu acredito que nós aprendemos muito hoje. Só coloca para mim, por favor, o Salmo 1, versículo de número 2 em diante, para a gente terminar a leitura. Diz assim, 3, Salmo 1, 3. A gente leu, né, bem-aventurado varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, tal, tem prazer na lei do Senhor. Agora vem, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Diga, eu vou seguir os princípios. Diga, minha vida precisa mudar. Diga, estou vivendo uma vida espiritual muito sem graça. Diga, eu preciso ativar minha oração, ativar meu jejum, ativar minha leitura da palavra, ativar meu ministério. Amém? Depois a gente faz a última oração para encerrar. Eu gostaria de dizer para vocês que nós, mais uma vez, no dia 10, pagamos todas as nossas contas. Aplauda Jesus. Mais forte, mais forte. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Queridos, Deus tem levantado irmãos e irmãs. O desafio não é pequeno, é grande. Mas Deus é fiel. Deus, Ele tem buscado no meio de vocês pessoas que vão ser muito abençoadas. Esta semente que você entrega hoje vai servir para mudar a tua história, mudar a tua realidade, mudar o rumo das coisas. Você que ainda não é dizimista e ofertante, seja. Você que parou de dizimar e de ofertar, volte. Né? Aprendemos hoje sobre a rebeldia. Não seja rebelde à palavra do Senhor, seja obediente, faça por amor, reconhecimento, gratidão, fé, adoração, temor, e Deus vai te honrar. Nós que somos de Deus, que já temos uma revelação no coração, nós devemos ser os guardiões da verdade, aqueles que cuidam da igreja. Então eu quero dizer para vocês, que o desafio é muito grande. Só o nosso aluguel aumentou, foi para R$25.500, e Deus é fiel, amém? Diga aí, Deus é fiel. Mais uma vez, Deus é fiel. Então, queridos, eu quero te falar uma coisa. Se você não está vivendo debaixo desta graça, multiplicadora, provedora, abençoadora, você precisa entrar. Entra debaixo desta graça, desta capa, viva esse favor, porque eu tenho certeza que Deus vai levantar pessoas aqui, que em breve vão testemunhar coisas assim sobrenaturais, coisas assim que eram impossíveis para ela de acontecer, e Deus liberou. Nós temos profetizado deste altar liberação, e Deus honra, amém? Você pode fazer o seu Pix agora, aproveita, existe uma unção aqui neste lugar, existe uma unção em casa, existe uma unção onde você está recebendo esta palavra. A irmã aqui está levantando a mão. É sempre importante vocês estarem na frente, porque daí vocês têm a visão geral, né? Então, é importante você levantar a mão, pegar seu envelope. Pastor, eu já fiz o meu Pix. Pega o envelope, marca o teu nome, marca o valor, marca a data, escreve Pix. Por quê? Porque é importante a gente orar por vocês. É importante orarmos por vocês, amém? E temos os nossos controles contábeis. A maquininha está ali, uma com a Michele, outra com o Gabriel, e você também pode fazer depósito, transferência, ou até mesmo entregar na administração. Mas eu quero te falar uma coisa,
Vocês estão sendo tão abençoados. Nós publicamos uma foto muito linda do Wellington e da Vanessa e as duas crianças. Eles levaram cada um a sua oferta. Eu achei um momento tão comovente, um momento tão especial, que resolvemos registrar para poder servir de motivação para nós, para que a gente possa ver a nossa igreja crescendo de forma pungente e estabelecendo o propósito de Deus na cidade de Bragança. Amém? Amém? Vamos viver isso? Separa o teu melhor, entrega ao Senhor agora, em nome de Jesus. Ficar em pé. Pastor, mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Estenda as mãos para cá, diga: Pai querido, Deus amado, eu quero te agradecer, porque o Senhor tem me amparado, o Senhor tem cuidado de mim, na minha vida, na minha caminhada. Eu não estou só, a tua unção está sobre mim, a tua graça e o teu favor. Obrigado, Senhor, porque tu tens suprido cada uma das minhas necessidades, grandes ou pequenas. Obrigado porque o teu nome é glorificado na minha vida pelo meu testemunho. Obrigado, Senhor, porque tudo que tenho e tudo que eu sou é pela sua graça. A ti todo louvor, honra e glória, em nome de Jesus. Pai, abençoe os comerciantes, os negociantes, aqueles que trabalham por conta, os empreendedores, empresários. Abençoe, Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão sonhando com um projeto de negócio, aqueles que são profissionais liberais, aqueles que estão orando e colocando diante de Ti e precisam de um milagre. Nós oramos e abençoamos estas vidas, abençoamos cada empresa, Pai, deste ministério, abençoamos cada irmão, cada irmã, no nome de Jesus, os que dizimaram, os que ofertaram, e também abençoamos os que não dizimaram e não ofertaram, porque a tua chuva vem sobre os justos e também sobre os injustos, vem sobre todos, e nós cremos, Pai, no momento onde o teu amor vai nos constranger, a ponto de sermos fiéis e obedientes à tua palavra, fazendo sempre o nosso melhor, cuidando do teu reino que é eterno, Pai. Começa aqui, mas é eterno, em nome de Jesus. Diga assim comigo, amém? Pode sair, filha. Diga assim comigo: Deus, ouvi a tua palavra nesta noite, e eu quero andar em obediência, retidão e justiça. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero ter sede e fome da tua palavra, eu quero ser insaciável, eu quero mais e mais e mais de ti. Deus, que a tua graça bendita possa mudar a minha natureza, que tudo aquilo que é resistente em mim caia por terra, e que eu viva, Senhor, um novo tempo profético, em nome de Jesus. Compartilha, Senhor, dos teus mistérios e dos teus segredos comigo. Fala que o teu servo ouve. Me enche, Senhor, da tua graça e do teu Espírito, em nome de Jesus. Me reveste com o teu poder, me cubra com o sangue de Jesus. Eu creio no novo tempo para a minha vida, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo cada pedido de oração, cada propósito de vida que está depositado sobre o teu altar, em nome de Jesus. Decreto 2022, sob a direção do Senhor, eu declaro 2022
como o ano da decisão. Este será um ano de decisão e posicionamento estratégico, onde sob o comando do Espírito, eu verei os verdadeiros filhos de Deus, manifestando a natureza e o caráter do Redentor Jesus. Será um tempo de alinhamento da visão, para que eu conquiste territórios, alcance os perdidos e arrebanhe de volta os dispersos. Chego ao vale da decisão, um lugar que se faz necessário fazer escolhas práticas que apontarão o Deus a quem sirvo. Esta é a hora de estabelecer em minha vida as prioridades do reino e passar para o próximo nível. Este ano será marcado pela consagração. O Senhor dos Exércitos conclama seu povo a santificação pela palavra. Por isso buscarei a sua face em oração e jejum. Estou consciente que este é um tempo de guerra. Preciso aquietar minha alma, a fim de ouvir a voz do general, que me dará direção rumo à vitória. Domingo, às 19 horas, às 7 da noite aqui, não teremos reunião de jovens e adolescentes amanhã. Estamos estruturando o nosso trabalho. Amém? Vai na paz, Deus abençoe, amo vocês.